Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Glória a Deus. Amém, igreja? Então vamos ler o texto que diz assim: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Amém? Podeis se assentar, desocupa as vossas mãos, louva o Senhor com as palmas bem alegre. Glória a Deus. Graças a Deus. Igreja, hoje, nesta segunda-feira, eu quero aqui chamar a tua atenção para esta mensagem que Deus Ele colocou ao meu coração para estar compartilhando com a Igreja de Cristo. E o tema desta mensagem é firmados na sã doutrina. Amém? Quem está firmado na sã doutrina aqui nesta manhã? Se nós olharmos pela palavra de Deus, nós vemos desde o princípio a humanidade enfrenta uma grande batalha. E esta batalha, ela é entre a verdade de Deus e também as mentiras do inimigo. Por exemplo, no Éden, Deus ele havia dado a Adão e Eva uma ordem muito clara. Deus ele diz para eles: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Como está no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 16 ou 17. Ou seja, nós vemos aqui que Deus ele não deixou dúvida. Ou seja, a ordem que Deus deu foi uma ordem bem clara. E essa era então a primeira doutrina, o primeiro ensino estabelecido pelo próprio Deus. Mas porém, igreja, a serpente, símbolo da astúcia de Satanás, introduziu uma voz contrária, distorcendo a palavra com a frase: é assim que Deus disse. Olha como o diabo ele age. Olha como Satanás ele é astuto. Às vezes ele usa alguns trechos da Bíblia, mas distorcendo. Ou seja, que ele distorce a palavra com a frase dizendo: é assim que Deus disse. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1. E quando a serpente, então, ela disse: é assim que Deus disse, Eva, ela deu ouvidos à mentira.
E após Eva dar ouvido à mentira, o resultado foi a queda da humanidade. Quem está entendendo diz glória a Deus. E aqui nós vemos o primeiro ataque à doutrina de Deus: questionar, distorcer e relativizar a verdade. E é isso que nós estamos vivendo nos dias atuais. E essa mesma estratégia continua hoje. Quando muitos querem adaptar a palavra de Deus às suas conveniências, ou seja, querem adaptar a palavra de Deus, aleluia, aos seus desejos, moldando a Bíblia ao seu estilo de vida, em vez de moldar o estilo de vida à Bíblia. Aleluias. E no Novo Testamento nós vemos que o apóstolo Paulo, ele enfrentou a mesma realidade. Quem está entendendo diz glória a Deus. Ao escrever a Timóteo, seu filho na fé, Paulo ele sabia que os tempos seriam difíceis, e os tempos seriam perigosos. Por que que Paulo ele fazia e ele faz este alerta através desta carta? Porque haveria mestres enganadores, falsos profetas, e também doutrinas estranhas. E por isso ele ordenou, dizendo: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Aleluia. E a palavra pregar, ela significa o quê? Proclamar como um arauto do rei, ou seja, alguém que não fala por si mesmo, mas alguém que transmite fielmente a mensagem recebida. Aleluia. Pode louvar ao Senhor, pode. E o apóstolo Paulo, ele não diz: prega a tua opinião. Ele não está dizendo isto. É isso que hoje nós temos que compreender e que entender, porque muitos querem pregar a sua opinião. Mas o apóstolo Paulo ele não diz isso: prega a tua opinião, ou prega aquilo que agrada ao povo. Não, ele está dizendo: pregue a palavra. Prega a palavra. É isso que ele está dizendo. Ele está sendo aqui claro: prega a palavra, porque somente a palavra tem o poder de transformar, somente a palavra tem o poder de corrigir, somente a palavra tem o poder de edificar, somente a palavra tem o poder de salvar. É a palavra, porque sem ela a igreja ela perde o seu fundamento. Sem palavra, sem a palavra, a igreja perde o seu fundamento. E isto é sério. Aleluia. Se olharmos para a igreja primitiva, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, nós veremos que os primeiros crentes, preste atenção nisto, os primeiros crentes, eles perseveravam no que, igreja? Quem sabe? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, os primeiros crentes da igreja primitiva perseveravam na doutrina dos apóstolos. E essa perseverança foi o segredo da força daquela igreja.
Eles não viviam de modismo, mas eles viviam de fundamentos. Não eram movidos por novidades, mas sim pela palavra eterna de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Da mesma forma, nós, como igreja de Cristo, quem é a igreja de Cristo aqui? Cadê a igreja? Nós, como igreja de Cristo, nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos, minhas irmãs, compreender que o culto de doutrina não é um simples encontro. Por exemplo, esse culto aqui hoje era para estar cheio, sim ou não? Era para estar cheio, porque não é um simples encontro, mas um altar levantado por Deus para preservar a verdade em meio a um mundo de engano. É um altar levantado por Deus para preservar, aleluia, porque cada ensinamento, Deus, Ele fortalece os nossos alicerces espirituais. Sabe por que você está aqui hoje, você está aí em pé? É porque você está firmado na palavra. Está firmado na palavra. Então cada ensinamento, cada culto de doutrina que nós participamos, Deus, Ele está fortalecendo nossos alicerces espirituais para nos prepararmos contra heresias e moldar o nosso caráter para sermos semelhantes a Cristo. Semelhante a Cristo. Porque quando a palavra ela é pregada, ela não só está nos instruindo a nossa mente, mas também ela confronta o coração e ela transforma vidas pela palavra de Deus. E nesta manhã o Espírito Santo, Ele está nos chamando para renovar. Renovar o que, pastor? Renovar o compromisso de viver pela palavra e não pelas emoções ou opiniões humanas. Deus não está chamando ninguém para viver por emoções. Deus não está chamando você para viver, aleluia, por opiniões humanas, não. Mas Deus está chamando você para estar firmado na palavra de Deus. Pode adorar ao Senhor. Sabe por quê? Porque quem permanece fiel a Deus, quem permanece na sã doutrina, permanece de pé até o fim. Permanece de pé até o fim. Ainda que os ventos da modernidade tentem derrubar os fundamentos da fé, mas o Senhor levantará esta igreja como uma coluna firme, sustentada pela verdade imutável, que é a palavra de Cristo. Pode adorar, pode glorificar. Aleluia. A sã doutrina é a verdade de Deus revelada. Desde o princípio, Deus ele estabeleceu que seu povo deveria viver sob a sua palavra. Moisés, antes de morrer, Moisés ele advertiu Israel dizendo: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás. Está escrito lá em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 ao 7. E esse ensino mostra que a palavra não é apenas informação. Repita comigo: a palavra não é apenas informação, mas ela é formação. Amém? Você pegou o detalhe e a diferença?
A palavra não é apenas informação, mas ela é formação. Ou seja, a palavra é um caminho de vida. Um caminho de vida. Jesus, por exemplo, lá em João capítulo 17, versículo 17, Jesus, ele reafirmou dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a palavra, o verbo santificar aqui, significa o que? Significa separar, significa purificar, significa moldar. Ou seja, a doutrina não apenas ensina, mas ela nos separa para Deus. Quem é separado para Deus aqui? Quem é? Oh, aleluia! E nós vemos que a doutrina, ela é uma revelação de Deus, não invenção humana. Ela não é invenção do homem, mas ela é um fundamento sólido, ela é um fundamento imutável, que não depende da cultura ou da opinião da sociedade, não depende de nada disto. Não depende, porque quando Paulo ele fala em sã doutrina, a palavra sã, ela significa saudável, ela significa íntegra, ela significa pura. Ou seja, uma doutrina contaminada não traz saúde espiritual, mas ela traz doença. Aleluia! Em meio a tantas vozes que nós vivemos hoje, nós precisamos discernir a voz da verdade. É muito importante isto, meus irmãos. Nós pedimos a Deus buscar o conhecimento da palavra, e nós precisamos discernir a voz da verdade. Precisa. Notícias, por exemplo, filosofias, influências digitais tentam relativizar tudo, mas a palavra ela continua sendo absoluta. A Bíblia não muda com as gerações, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é eterna. Quando o crente firma a vida na verdade, ele encontra estabilidade, ele encontra segurança diante das crises, porque ele está firmado na palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quem edificar a sua vida sobre a verdade da palavra de Deus, será como a casa edificada sobre a rocha, como está lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 25. E lá diz que as chuvas podem cair, os rios podem transbordar, os ventos podem soprar, mas não cairá, porque está fundamentada na rocha, na doutrina de Cristo Jesus. Quem está fundamentado na doutrina de Cristo? Então glorifica e exalte o nome do Senhor. E nós sabemos que a doutrina é necessária para preservar a igreja. A igreja precisa ter a doutrina santa, a doutrina bíblica. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, logo após o Pentecostes, a Bíblia então ela registra que os primeiros crentes, os primeiros cristãos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Note que a primeira marca da igreja não foi o milagre, mas e também nem o crescimento numérico, o que me chama a atenção, mas sim foi o que? A perseverança na doutrina. A perseverança na doutrina. E a palavra perseverar, ela significa o que? Significa dedicar-se com firmeza, permanecer constantemente. Ou seja, a igreja não apenas recebia a doutrina, mas vivia nela diariamente.
Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque sem doutrina, a igreja ela perde a sua identidade. Quem sabia disto? Sem a doutrina, a igreja perde a sua identidade e ela se torna mais uma instituição social, uma instituição normal. E o apóstolo Paulo, ele alertou lá em Efésios capítulo 4, versículo 14, dizendo: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Ou seja, a igreja não pode ser meninos. Isso significa o quê? Que a doutrina é como um leme. Quem conhece o leme? O leme é aquele negócio que guia o barco. Por curiosidade, é o nome da minha cidade. Então a igreja, meus irmãos, isso significa que a doutrina ela é como um leme, que ela mantém o barco da igreja no rumo certo. Porque sem aquele leme o barco ele fica à deriva, não tem uma direção certa. Então a palavra, a doutrina, ela é como este leme, ou seja, ela mantém a igreja rumo ao certo, rumo ao caminho certo, que é o caminho da salvação, da nova Jerusalém, que já está preparada para a igreja do Senhor. E hoje vivemos nós vemos muitas pessoas, nós vemos muitos que trocam a doutrina por conveniências, trocam a verdade por espetáculo, trocam a pureza do evangelho por entretenimento. Quantos que não têm trocado? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas uma igreja que ama a palavra, uma igreja que ama a doutrina, ela permanece firme, ela permanece puro e ela permanece saudável na presença do Senhor. Pode adorar, pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmão João. E nesta manhã Deus está levantando esta igreja. Deus está levantando esta igreja como coluna e baluarte da verdade. Esta igreja será, meus irmãos, preservada não pela força do homem. Esta igreja será preservada não pela força humana, mas porque ela guarda fielmente o ensino da palavra de Deus. Quem guarda fielmente o ensino? Quem guarda? Então pode adorar, pode glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. E nós sabemos que a verdade ela confronta. Quem sabia disto? A verdade ela confronta. Ou seja, a doutrina, a palavra, ela confronta. Confronta o que, pastor? Ela confronta a carne e ela corrige caminhos. Repita comigo: a doutrina confronta a carne e corrige caminhos. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele disse a Timóteo: admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. A doutrina não é apenas consolo, mas também ela confronta. E muitos não querem ser confrontados com a verdade, sim ou não? Muitos não querem ser confrontados. E a palavra de admoestar, ela significa o que? Alertar. Então a palavra de Deus, ela alerta. A palavra de Deus, ela nos alerta, aleluia, ela nos chama à consciência, a ter consciência. E repreender significa o que? Corrigir erros. Repreender, corrigir o que está errado. Exortar significa o que? Encorajar a permanecer no caminho certo. Por isso que Deus nos exorta, para que nós viemos permanecer no caminho certo. Ou seja, a doutrina de Deus, ela é completa.
Ela é completa porque ela nos alerta, nos corrige e também ela nos fortalece. Quem está mais forte aqui nesta manhã? Oh, aleluia! Hebreus capítulo 4, versículo 12, descreve a palavra como espada de dois gumes, que penetra até o mais profundo do ser, discernindo pensamentos e intenções. Ou seja, a doutrina não massageia o ego, mas ela molda o caráter, a semelhança de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Por isso que muitos não gostam da doutrina, porque a doutrina ela não massageia nosso ego, ela não massageia nossa carne, mas ela confronta, porque a doutrina vai moldar o nosso caráter, para que nós viemos ter o caráter semelhante de Jesus Cristo de Nazaré. Quem está sendo moldado aqui nesta manhã? Então levante a tua mão e adore e glorifique o nome do Senhor. Aleluia! E muitos nos dias atuais que nós estamos vivendo, meus irmãos, muitos não suportam a doutrina, por isso que querem distorcer a verdade, por isso que querem mudar, mas a palavra de Deus ela é imutável. Ou seja, muitos não suportam a doutrina porque eles preferem viver sem confronto, eles não querem ser confrontados pela verdade, mas somente a verdade liberta, não tem outro meio. Somente a verdade liberta, ou seja, a doutrina, a palavra, a verdade, ela tira o homem do engano e traz para a luz que é Cristo. Aleluia! Glória a Deus! E a doutrina do Senhor, ela é como um médico. Mas como assim, pastor, que a doutrina ela é como um médico? Ela é como um médico que prescreve um remédio amargo. Não é assim? Porque todo medicamento é ruim. Alguém aqui vai falar que o medicamento é gostoso? Não, né? Então a doutrina é a mesma coisa. É a mesma coisa, aleluia, que o médico que ele prescreve um remédio amargo, mas cura. E a doutrina também ela é amarga, mas ela traz cura para a tua alma, ela traz transformação, ela traz libertação pela verdade que é a palavra de Cristo. Aleluias! E quem submeter ao ensino do Espírito Santo será transformado em vaso de honra, santificado e útil para o Senhor. Quem crê que Jesus está transformando aqui nesta manhã, então glorifica e exalte o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E nós sabemos que a sã doutrina ela gera uma maturidade espiritual. Uma maturidade espiritual. O escritor de Hebreus, ele repreende os crentes dizendo: vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisa de leite e não de alimento sólido. Aleluia. E aqui ele mostra que há dois estágios espirituais. Repita comigo: há dois estágios espirituais. E qual estágio espiritual, pastor, que há? Primeiro estágio, o infantil. Segundo estágio, o maduro, que já deixou de ser menino. A doutrina é o alimento sólido que gera maturidade. E a palavra maturidade, ela está ligada à ideia de perfeição ou plenitude. Ou seja, o cristão, o crente, quando ele é maduro, ele discerne. O crente, quando ele é estruturado na palavra, o crente, quando ele recebe um alimento sólido, o crente, quando ele está ligado, meus irmãos, em Cristo, o crente, quando ele é maduro, ele discerne entre o certo e o errado, ele não se deixa se enganar facilmente.
Não se deixa, porque ele conhece a verdade. E o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1 versículo 28, ele afirmou dizendo: advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que aprendemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E esse é o papel da doutrina, esse é o papel da palavra, levar-nos a maturidade plena em Cristo. Esse é o papel da palavra, aleluia. Sem doutrina, o crente ele vive de experiências passageiras. Ou seja, eu já preguei esses tempos atrás sobre aquelas pessoas que são firmadas em movimento, ou seja, como folha seca. O vento sopra aqui, leva ele para lá, sopra lá, traz ele para cá, sopra aqui, ele vai para lá. Por quê? Não está firmado na doutrina, não está firmado na palavra de Deus. Ou seja, vive experiências passageiras. Mas quando o crente se alimenta da palavra, ele cresce um crente equilibrado, sólido, e ele não é levado por modismo. Aleluia, glória a Deus. E nesta manhã, Deus está levantando nesta geração homens e mulheres maduros na fé, que não se deixam mover pela circunstância, mas que permanecem firmes na presença do Senhor. Cadê esta geração? Então glorifica e exalte o nome do Senhor. Já vou partir para a conclusão da mensagem. Permanecer na doutrina, meus irmãos, é a garantia da salvação. Repita comigo: permanecer na doutrina é a garantia de salvação. O apóstolo Paulo lhe disse a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás. Olha só a importância, meus irmãos, olha só. Paulo dizendo a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém? Então por isso que eu sempre vou pregar a verdade, porque eu tenho um compromisso com a salvação das almas e também da minha alma. Eu não quero chegar no último dia lá do julgamento e receber a palavra: apartar vós de mim, malditos, que praticai a iniquidade. Não, eu quero ter a minha salvação garantida em Cristo. Aleluia. E aqui, meus irmãos, nós vemos que a doutrina é tanto para quem ensina. Vou repetir: a doutrina é tanto para quem ensina quanto para quem ouve. Não basta conhecer, não basta conhecer, aleluia, é preciso viver. Tem que viver ela, não basta conhecer, tem que viver, porque a doutrina é prática de vida, não apenas teoria. Ou seja, temos que praticar. Jesus ensinou lá em João 8, versículo 31, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, a perseverança na palavra é a marca do verdadeiro discípulo de Jesus Cristo de Nazaré. Quem é verdadeiro discípulo aqui? Cadê? Então glorifica e exalte o nome do Senhor. Aleluia. E muitos, meus irmãos e irmãs, querem os milagres de Jesus, sim ou não? Muitos querem o milagre de Jesus. Quer que Jesus abre porta, quer que Jesus dá a chave de casa, quer que Jesus cura, quer que Jesus faz isso, faz aquilo. Ou seja, muitos querem os milagres de Jesus, mas não querem permanecer na palavra de Jesus. Querem o milagre, mas não querem permanecer na palavra de Jesus.
Mas só aqueles que perseveram na sã doutrina chegarão ao fim com a coroa da vida. Só aqueles que perseveram na doutrina chegará ao fim com a coroa da vida. Quem vai perseverar? Quem vai? Aleluia. Ou seja, pode louvar, pode. Ou seja, meus irmãos e irmãs, quem permanecer na sã doutrina vai ouvir a voz do Mestre no fim dos tempos, dizendo: quem quer ouvir essa voz no fim dos tempos? Eu quero ouvir. Eu quero ouvir essa voz que está lá em Mateus capítulo 25, versículo 34, que diz assim, ó: vinde, benditos de meu Pai, entrai no gozo do vosso Senhor. Já parou para pensar, meus irmãos, que coisa linda, que maravilha que vai ser para aqueles, e também tristeza para aqueles que ouviram ao contrário, né? Não é verdade? Então por isso que nós temos que perseverar na verdade, na doutrina, porque assim como a arca de Noé foi a única segurança em meio ao dilúvio, assim também é a doutrina da palavra, é a nossa única segurança em meio ao mar de enganos desse mundo. É a única segurança em meio a esse mundo de engano, é a palavra de Deus. E muitos rejeitaram a verdade e se apegarão às fábulas, mas aqueles que permanecerem na palavra serão guardados até o fim pelo nosso Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele encerra a carreira dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Guardar a fé, meus irmãos, é guardar a palavra. Guardar a fé é guardar a doutrina. E ele declara que a coroa da justiça está reservada somente para aqueles que guardam esta palavra, somente para aqueles que amam a Cristo, somente para aqueles que obedecem a palavra do Senhor. E nesta manhã o Senhor, Ele sela sobre esta igreja um manto de fidelidade à sua palavra. Ele está selando aqui nesta manhã: ainda que os ventos do engano soprem, seremos uma geração firmada na sã doutrina, uma coluna inabalável na verdade de Cristo. E quando o dia do final chegar, nós estaremos de pé diante do trono. Por quê? Porque nós guardamos a fé e nós não negamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! Pode louvar, pode glorificar o nome do Senhor.